Olá a todos que nos acompanham. Em parceria com a Canasol, vamos agora às notícias do agronegócio. Brasil zera a taxa de etanol se a do açúcar cair nos Estados Unidos. Depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar retalhar o Brasil pela cobrança de tarifa de importação sobre o etanol norte-americano, o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro, disse que o Brasil aceita zerar a taxa se os Estados Unidos fizerem o mesmo com o açúcar brasileiro. Semana passada, Trump disse que era necessário uma equalização de tarifas em relação ao Brasil. Não podemos falar de reciprocidade apenas em setores que interessam a um dos lados. Nesse sentido, o Brasil está disposto a conceder tarifa zero para a importação de etanol dos Estados Unidos, desde que eles estejam dispostos a conceder o mesmo tratamento para o açúcar brasileiro, ambos produtos derivados da cana, afirmou Ribeiro. As negociações entre técnicos brasileiros e norte-americanos em torno dos derivados de cana-de-açúcar se intensificaram porque no final desse mês acaba o prazo negociado entre os dois países para que os Estados Unidos possam vender o etanol sem tarifa para o Brasil, até o limite de 750 milhões de litros por ano. Fora dessa cota, a tarifa é de 20%. Antes, vigorava uma cota de 600 milhões de litros ano. Essa cota foi aumentada no ano passado com um aceno do governo Jair Bolsonaro a seu aliado no hemisfério norte. A expectativa era de que os Estados Unidos também favorecessem a importação do açúcar brasileiro, o que até o momento não ocorreu. Vamos à próxima notícia. O setor vê jogada comercial da China em notícias sobre frango com Covid-19. No dia seguinte da divulgação de que as autoridades municipais de Shenzhen, na China, teriam encontrado traços de coronavírus em uma embalagem de carne de frango importada do Brasil, foi marcado por questionamentos do setor exportador brasileiro sobre as razões por trás da divulgação da notícia. Embora a China não deva anunciar embargo à carne do Brasil, é o principal fornecedor de proteína animal, a divulgação já prejudicou o produto nacional. Segundo fontes, a divulgação pode ter motivos políticos e comerciais. Mesmo com especialistas de todo o mundo insistindo que a chance de transmissão do coronavírus por alimento é muito remota, as Filipinas teriam anunciado na sexta-feira, dia 14, a suspensão temporária do recebimento de carne de frango do Brasil. O país hoje fornece cerca de 20% de todo o consumo dessa proteína às Filipinas. À medida que a notícia se espalha, o Brasil corre riscos de mais prejuízos, segundo o presidente da Associação Brasileira de Comércio Exterior, a AEB, José Augusto de Castro. Isso porque os principais clientes do frango brasileiro ficam na Ásia e no Oriente Médio. Para Castro, a chance de o Brasil estar sendo usado pela China para fazer um aceno aos Estados Unidos em um momento difícil da relação entre as duas potências. A China quis cutucar o Brasil para preservar os Estados Unidos em um momento difícil da relação. Estão fazendo a política da boa vizinhança com fundo comercial, disse o presidente da AEB. Ele criticou a posição passiva do Brasil em relação à China e afirmou que é necessário que o país defenda seus interesses em questões comerciais. Esses eram os destaques do agronegócio. Excelente semana a todos e até a próxima.